Família, hoje com um casal muito querido como nossos convidados. O nosso tema de hoje é Renove-se. Comigo, Vera Sancari, Olá, como estão? coordenadora da área da família da URI Metropolitana Oeste. Esta que vos fala, mais uma vez, Sempre ela que fala. e o Degere Miranda, coordenadora da área da família da URI Metropolitana Norte. E os nossos convidados, esse casal tão querido, que nós temos um carinho muito especial, não é, Vera? Foi uma alegria imensa eles terem aceitado estar aqui conosco. Carlos Madaloso, trabalhador da Casa Espírita Dom Bosco, em Fazenda Rio Grande, e também da Sociedade Espírita Leocádio José Correia, em Curitiba, viu? Não é bicorporeidade, não. É nas duas casas mesmo, presencialmente, né, Carlos? E tem mais um I também. A União Espírita Os Caminheiros do Bem. Vendo? Para que uma se podemos trabalhar em várias? Não, é expiação mesmo, né? É que eu acredito que você tem que trabalhar em várias casas, é porque a situação está crítica. E ao nosso lado, a amada Nádia Brasil, que é trabalhadora do Movimento Espírita, é coordenadora, vice-coordenadora da área do atendimento espiritual da Interregional Metropolitana, certo, Nádia? Certo. E também da URI Metropolitana Oeste, colaboradora da área do atendimento espiritual também, da Federação Espírita do Paraná. E assim como Carlos, ser trabalhadora vinculada à Casa Espírita Dom Bosco, em Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná, e em Curitiba, na Sociedade Espírita Leocádio José Correia, onde a nossa queridíssima Vera também está ali trabalhando, é vinculada. Então, são amigos de longas datas. Já sou do Dom Bosco, não quero falar nada. Estou aqui para me expor, mas também. E para falarmos desse tema, Vera, nós temos alguma receita de Ano Novo? Então, tem um momento espírita. Tem um momento espírita que o nome deste momento espírita é Receita de Ano Novo. Vamos ver o que vai nessa receita? Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou o conhecimento dela e curioso ficou e decidiu-se ir visitar. Adentrou a casa do Mil Espelhos e viu refletindo naquele sem fim de imagem, para sua surpresa, sorrisos lindos e centenas de olhares amorosos. Ele abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido mais uma vez. Ao sair da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável, gentil quanto o primeiro, foi conhecer a casa. Excepcional, que todos falavam. Ele raramente sorria, reclamava muito. Sim, diante das circunstâncias da vida, e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, ele já lamentava os seus problemas. E ao entrar a essa casa, ele não gostou do que viu, porque ele viu várias carrancas, expressões, todas a dizer que não era feliz. E naquele momento, ele saiu da casa dizendo: que lugar horrível! Eu nunca mais quero retornar aqui. Então, é um momento espírita bem grande, mas eu não vou ler, vou deixar para nós conversar. Eu vou só fazer essa introdução e quero que vocês vá procurar este momento espírita e faça reflexão. Quando nós achamos esse texto, até compartilhei com a Hilde, me trouxe esse pensamento.
O que estamos fazendo para ter um ano novo? Ter novos recomeços na nossa vida? O que andamos fazendo? Será que andamos carrancudos? Ou sorrindo? Sorrindo! Mas como será que a gente anda? Aqui, tô sorrindo. Tô sorrindo em casa? Tô sorrindo com os amigos? Tô plantando amor por onde eu ando? Para ter um ano novo, cheio de recomeços? Carlos, tá plantando o quê pro ano novo? Mas eu estava justamente pensando aqui a respeito disso, né? O que que eu estou plantando, né? Como é que eu estou me renovando? E a gente percebe, né, que na nossa caminhada, né, enquanto espíritos encarnados, nossa alma, nós temos oportunidades de renovação quase que o tempo todo. Nós temos o nosso aniversário do corpo físico, porque do espírito não dá nem para falar, né? Fica difícil de pôr tanta vela assim no bolo, né? Mas o do corpinho físico cabe algumas ali, umas 60 velas cabem ali em cima, né? Talvez a gente possa reduzir para 2 só. Então nós temos a oportunidade do aniversário, nós temos a oportunidade da Páscoa, nós temos a oportunidade do Ano Novo. Renova a ação, né? A ação de renovar. E será que nós nos renovamos de verdade, né? Será que nós não fazemos exatamente o que muitos pensam, né? O Ano Novo, né? Vida Bebidas nova. alcoólicas, comilança. Será que isso nos traz a renovação que nós precisamos de verdade? Será que é essa a proposta do nosso celeste amigo Jesus, de nos renovarmos através da gula, de nos renovarmos através das coisas materiais? Nossa alma está recebendo o convite constantemente de renovação. E o nosso espírito, qual é o convite que nós estamos fazendo para ele, né, de renovação? Tá renovada, Hilda? Oh, eu fiquei pensando aqui quando você estava passando esta receita, que o pessoal E não em passou casa, inteira. sim, o pessoal em casa Vai deve passar ficar no mistério. curioso, vai lá buscar no site do Momento Espírita para ler toda a mensagem, que realmente é importante que nós façamos essa reflexão íntima, né? Porque quando ele fala, o que veio para mim assim, quando fala dessa questão do espelho, é a forma como nós nos enxergamos, né? O que que nós estamos fazendo intimamente que reflete no mundo. Como eu sou como indivíduo que vai auxiliar minha família ou prejudicá-la? Quem sou eu, né? Quais são as mudanças? O que que essa proposta que o Carlos falou, será que eu estou me renovando a tal ponto que eu estou seguindo os passos do nosso mestre, propiciando assim um bem-estar para mim como indivíduo? Eu que também faço parte, sou membro de uma família, eu que faço parte da humanidade, sou cidadã do mundo. Então, o que é que eu estou fazendo com esses convites? E chega Que espelho, de que forma ele está refletindo? Porque o primeiro reflexo vem para mim, e depois chega nas demais pessoas, né? Então, que proposta é essa? Será que é só mesmo, como se fala, né? Festar? É só dançar, roupa nova, comilança, como o Carlos colocou, né? É música, é se preocupar com aquele dia e aquele horário específico, atravessar, né, o tempo através da contagem das horas. Mas e o amanhã? O que é o ano novo? E você falando disso, assim, no momento que você estava falando, é refletir. Às vezes a gente aponta, às vezes não. Às vezes, nós somos seres de luz. Às vezes a gente aponta a má inclinação do irmãozinho. Mas às vezes essa má inclinação está aqui. Estamos refletindo algo nosso. Ele está espelhando, Ele né? está espelhando algo nosso. E por sermos, né, orgulhosos, não percebemos que é nosso.
Uhum. mas jogamos no débito do outro. O que que você acha, Nath? Você joga? Às vezes, talvez inconscientemente, até por conta das nossas imperfeições mesmo, né? Nós somos seres em construção, eu costumo dizer, e refletir, né? E dentro dessa nossa caminhada, né, da doutrina espírita, dos próprios ensinamentos do Cristo, a gente vai se conhecendo, ou pelo menos devemos fazer esse exercício, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Para que você possa ir domando essas más tendências e ir se renovando nesse sentido, né? Porque nós vivemos nesse mundo que é um mundo de provas e expiações e constantemente, assim, de ressonâncias, né? Tudo que a gente age, pensa, reflete para nós também, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão do conhece a ti mesmo, como Santo Agostinho nos traz, né? Perfeito. Famosa frase, né? Do conhece a ti mesmo, faça aquela reflexão diária, como foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de não tão bom, né? O que eu poderia ter feito, como eu posso ir melhorando para que o nosso dia a dia seja mais produtivo nesse sentido, porque nós somos seres impermanentes, né? Não vamos ficar aqui para sempre. Então, aproveitarmos a oportunidade da reencarnação e ter a consciência dessa impermanência, porque é assim que a gente vai crescendo, vai renovando as nossas energias, né, os nossos procederes aí diante da nossa família universal, da nossa sociedade e principalmente conosco mesmos, né? Porque como a gente está conversando aqui, se eu não me melhorar, se eu não for melhor primeiro comigo mesma, como eu vou refletir isso a quem está ao meu redor, né? Onde eu for levando essas vibrações. E essa tua fala, na hora que você estava falando ali, como essa reflexão, né, de Santo Agostinho, como temos que fazer isso dentro do lar, né? Como é que está? Como que eu agi hoje com meu filho, com meu marido, com a minha sogra, ou vice-versa? Porque às vezes nós reclamamos muito, dei ovo virado, dando cutuque, né? Acontece dentro do lar. Mas nós estamos incentivando para que isso aconteça? Quais estão sendo a nossa atitude? Porque às vezes falamos, mas eu não falei uma só palavra. Mas sabemos que não precisa. Às vezes. Às vezes um olhar fala muito mais. Ou tipo, não vou falar nada, deixe quieto. Mas com que intenção esse silêncio está sendo colocado? É um silêncio para amenizar ali o conflito? Ou é um silêncio de superioridade? E que provoca o outro, né? A neurolinguística fala muito sobre isso, né? A linguagem do corpo, né? Fala às vezes muito mais do que você expressar em palavras, né? Então, e a família, ela, como Joana de Ângeles fala, nos ensina que ela é um laboratório de experiências, né? Ali você tem pessoas, espíritos encarnados que trazem suas bagagens, né? De outras vivências, são micro-universos, né? Cada um é um universo à parte. E você conviver na família traz toda essa experiência, né? Queria comentar com vocês aqui uma anotação que eu trouxe também, falando a respeito dessa questão do ano novo, né? Geralmente você faz promessas para o ano novo. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo e tal. E aí eu trouxe aqui um pequeno texto, só para a gente, né, fazer um link, assim, do termo Réveillon, né? Ou réveiller, que significa, né, tem origem francesa, significa ficar acordado, não dormir. Claro que aqui talvez no sentido de você não dormir aguardando a passagem do ano, né, a transição ali para o ano novo, mas também podemos adotar essa definição para estarmos acordados conosco mesmos, né, com o que nós estamos fazendo, como nós estamos sendo no nosso dia a dia, que é uma temática trazida hoje, né, pela equipe. E também o sentido de que janeiro, né, é primeiro do ano ali, voltado também às festas do deus Jano, né, que ele representava assim duas faces, a voltada para frente e a voltada para o passado, né? E dentro disso, a frase do Chico Xavier, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim.
Então, penso que isso também nos traz reflexões a respeito da nossa conduta, né, na nossa vida. Se muitas coisas nós não conseguimos realizar, perdoar ou reconciliar, enfim, várias situações, mas nós podemos, a partir de agora, para os nossos dias que seguem, né, no nosso período, aí, no nosso prazo de validade, né, da nossa encarnação, tentarmos fazer o nosso melhor, seja com quem for, na família, com os amigos, nos núcleos em que nós nos relacionamos e assim por diante. É que é uma festividade, né, no final do ano, e Natal, Ano Novo, que é uma janela que se abre para a gente se olhar profundamente, sem máscaras, e ver o que necessitamos se modificar. Porque às vezes a gente passa o ano jogando para debaixo do tapete os sentimentos, as relações familiares, os conflitos que às vezes tem com uma irmã, uma prima, nora. Deixa para lá, deixa para lá. Mas, né, o Espiritismo já nos fala: resolva os teus problemas aqui com os teus inimigos. Enquanto você tem tempo, né? E se estamos no mesmo grupo familiar, o quanto necessitamos desses ajustes, o quanto precisamos disso, para que possamos evoluir. Não é à toa, não estamos na família errada, falamos isso várias vezes aqui, né, Yuri? Necessitamos. Então vamos aproveitar a oportunidade. E às vezes nesses momentos de festividade, que é onde liga. Não é, Carlos? Enquanto a Vera estava comentando, né, a respeito disso, eu estava juntando alguns conceitos aqui, estava olhando para as florzinhas da mesa ali, e eu estava percebendo ali que tem um botão, tem outra que está aberta e tem outra que não existe mais nada, né? Só tem a haste. Esse é o conceito que a Nádia nos trouxe de impermanência, né? Existe um livro maravilhoso do nosso querido Carlos Torres Pastorino, chamado Impermanência e Imortalidade. Então, esse conceito que a Nádia trouxe para nós de impermanência é uma coisa que a gente precisa introspectar, né? Então, assim, Jesus e a própria doutrina espírita, em momento nenhum, ela diz que nós devemos ignorar o mundo material e cuidar do nosso espírito, como se o espírito fosse algo à parte do mundo material. Na verdade, nós somos espíritos em um corpo físico, né, evoluindo moralmente. Então a gente precisa do mundo material para essa evolução, assim como a florzinha precisa também desse mundo material para sua evolução, né? Nós já fomos planta, né? Já fomos pedra, né? Já fomos animal, e hoje estamos no reino nominal. Temos o nosso livre-arbítrio que nos facilita, para muitos dificulta, né, a tomar as decisões, porque agora somos nós que tomamos as decisões. E a gente precisa entender que essa impermanência, ela é importante para nós. É engraçado que dessa fala aí da hora já vem, né? Depois você vira espírito, não pode mais culpar mamãe, papai, ninguém. Né? O espiritismo não pode terceirizar, o espiritismo fala a responsabilidade sua. Às vezes fala, não se dou bem com a minha mãe, culpa dela. Às vezes foi lá, você fez algo. Tira isso, né, Hilde? Esse desculpismo é necessidade de se modificar todos os dias. Que tem muitas pessoas que não gostam, né? Às vezes até iniciam, a gente vê que vem para os grupos de estudo e depois fala, não, isso não é para mim, esse negócio. Não vou poder mais culpar ninguém. Não, eu acho que eu vou voltar para onde eu estava, porque esse negócio de livre-arbítrio e de que a responsabilidade é minha, esse negócio é muito pesado. Então, mas a partir do momento que você compreende que tudo é responsabilidade sua, essa questão de culpar os outros, né? Algo que aconteceu, o que aconteceu, a situação foi formada, e aí, o que você vai fazer a partir daí? Então, nós temos a nossa responsabilidade, logicamente que mais o outro também tem a sua parcela, mas é sempre pensar que nós estamos cuidando de quem, primeiramente. Eu não posso olhar, eu fiz isso porque o Carlos disse para eu fazer, porque a Nádia me incentivou a fazer isso. Se foi algo bom, que bacana que você ouviu os conselhos ou incentivo. Mas se foi algo ruim, também
não é? Da mesma forma, Você tem um livre-arbítrio. você escolheu seguir aquele caminho. Então, a responsabilidade, independente da idade, né? Lógico, a gente tem a maturidade em um determinado momento, né? Como nós estamos nessa viagem terrena, nós temos aqueles que estão ali conosco, nos orientando. Às vezes nós ouvimos, às vezes não. Mas chega um momento que é como foi colocado aqui, né? Não tem mais, eu fiz porque o papai disse para fazer, a mamãe disse. Não, agora, meu filho, caminhar com as suas próprias pernas. E diante de tudo que nós fazemos, traz uma responsabilidade. E esse convite que Jesus já fez para nós há mais de 2023 anos, não é? De nós estarmos, como você falou, que a doutrina espírita vem nos aclarar o pensamento, a compreensão, mas esse convite já foi feito há muito tempo por ele, para que a gente aproveitasse essa jornada, o tempo que nós estamos aqui, para desfazer qualquer mal-entendido, para que a gente possa se olhar, para que a gente possa dialogar. E por isso nós estamos nos pequenos núcleos, na nossa primeira sociedade, ou como a Nádia falou, né, que a espiritualidade traz desse micro-universo, que é ali a nossa família. Não é? Então é onde tudo começa, porque a partir dali, dali da nossa família sai o bom cidadão, o cidadão mediano, o cidadão ruim. Não estamos dizendo aqui que a culpa é dos nossos pais, Não. porque eles podem muito bem nos orientar, mas também nós temos a nossa bagagem e a nossa responsabilidade diante disso, porque nós vemos tantos de nós que receberam melhor educação moral e optaram por outro caminho, não é? Mas nós tivemos essa base, né? E isso vai fazer a diferença na nossa vida, nessa convivência, que é de extrema importância, né? Saber conviver, o bem conviver, né? E o bom conviver, para que a gente possa se relacionar de uma forma saudável com as outras pessoas que estão além dos muros dos nossos lares, e formar uma sociedade em paz, não é, Carlos? Não tem como falar de renovação, né, sem falar da família. Não existe, A não gente, tem, né? né, existe uma hierarquia na família, que a gente sabe, né? Pai e mãe são os líderes, né, desse grupo, né, dessa equipe, por assim dizer, né? E muitos, apesar de não gostarem disso, imploraram para estar ali, naquele grupo, estar ali com aquela mãe, com aquele pai, né? Argumentam, né, dentro daquele desculpismo. Eu não pedi para nascer, né? A doutrina espírita nos esclarece que muitas das vezes nós imploramos, né, literalmente jogados ao chão, para que pudéssemos estar ali, naquele grupo, né? Mas essa consciência da impermanência é importante, porque quando nós nos vemos como espíritos eternos, a gente começa a perceber que essa fase em que nós estamos reencarnados é uma fase pequenininha na nossa evolução. Então, lógico, estamos no mundo de provas e expiações, nós não somos obrigados, literalmente, a suportarmos determinadas pressões que ocorrem também na família, que ocorrem também na sociedade. O nosso livre-arbítrio nos conduz no nosso livre-arbítrio enquanto instinto, ele nos protege também, né? Então, a gente não vai ficar subordinado a uma família que quer nos ver desencarnados antes do tempo, né? Nem a um marido, nem a uma mulher, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Mas é preciso que a gente entenda que em algum momento a gente precisa se renovar, e a melhor forma de nos renovarmos é dentro da família, A que família é a célula da sociedade, né? Então família começa ali. Começa tudo na família. A gente roda, é a família. Então, por isso, né, que a gente sempre fala o quanto é importante fortalecer essa base. O quanto é importante trabalhar, trazer Jesus para dentro do nosso lar. Deus. O quanto isso é importante, porque isso nos dá base, né, Hilde? Para poder... Força, né? Força. Porque temos as provas dentro dos nossos lares, temos muita coisa boa também. Sim. Muita coisa boa. Mas também temos provas. Mas, como disse o Carlos,
muitas vezes imploramos para estar lá. Então cabe nós saber aproveitar essa oportunidade de reencarnar ali, naquele núcleo. Porque isso que você falou, né, da família ser esse esteio, essa base. E aí me veio aqui à mente, né, o que a espiritualidade fala para nós, que tudo que a gente pede, a gente sempre vai receber. Se a gente pediu aquela família, estamos ali naquele conjunto, e a espiritualidade está nos proporcionando a coragem, a paciência, a persistência, os bons conselhos, luz para os nossos caminhos, não é? Então a gente sabe assim que pode, muitas vezes, não é aquilo que nós desejamos, que nós queremos, mas é o necessário e é o essencial para que a gente possa fazer essa caminhada, possa fazer justamente essa construção ou reconstrução no lar, através da vivência doméstica, não é? Então, renovar mesmo. não é nada. Renovação. Temos que aproveitar, né, essa chance, essa oportunidade da reencarnação como uma bolsa auxílio, como eu li num artigo também que Deus nos dá, né, para que a gente possa ter a chance de recuperar coisas que a gente não conseguiu, né, em determinados momentos, ou lesões afetivas que ocorreram em determinados momentos, que muitas vezes a gente não lembra ou não teve consciência, e ir resgatando essas questões, né, para que a gente possa ir evoluindo e nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, né, com qualidade, e assim também a gente ir espalhando isso, né, e espalhando As sementes. os frutos, né, as sementes e os frutos, depois colhendo os frutos desse esforço que a gente pode fazer e deve, né, fazer para nos melhorarmos, não ficarmos ali com rancores, né, com dificuldades, enfim, de situações que a gente pode muitas vezes ter causado e não teve a noção que causou. Às vezes aquela palavra, né? Às Solta vezes- que às vezes- para você não teve importância e machucou tanto. É. Às vezes perde a convivência com o irmão por uma bobagem. Eu acho que até a Joana de Ângeles que diz isso, que os maiores conflitos familiares começam nos pequenos detalhes. Uhum. Então são as pequenas coisas, a gente até brinca, às vezes a maionese do domingo, a cunhada reclamou, acabou a amizade com a cunhada. Então assim, às vezes a cunhada não fez por mal, Detalhes né? Mas o jeito dela falar, mas às vezes nos falta isso, chegar e conversar. Você me magoou. Também esse diálogo, essa roda de conversa aqui, tem que ser praticado dentro do lar, dentro do nosso dia a dia, né? Tem que ser praticado, porque daí conseguimos, às vezes você chega e fala, pô, mas hoje você foi tão estúpido. Quando? Nem sabe. Mas aquela palavra, aquele olhar... É você ter que se colocar para o outro, porque nem sempre o outro percebe que aquela fala causou tanto transtorno. Para o outro pode ter sido algo tão insignificante, mas é que para cada um toca de uma maneira. E se não houver esse diálogo, nós não temos como resolver as nossas questões. Se a gente internaliza, fica com raiva, passa anos sem falar. Essa semana eu assisti um filme que é a história familiar, e a moça volta para casa depois de 10 anos. Ela foi rapidamente, nesses 10 anos que ela passou sem retornar ao lar, ela só esteve mais uma vez na cidade no velório, né, no enterro da mãe. E aí ela chora bastante porque em um determinado momento ela se apercebe, ela passa por uma época de Natal, e aí ela tem ali, né, os enfeites da casa, e ela passa por uma espécie de boneco que está ali, e ela relembra o motivo pelo qual ela ficou 10 anos, né, ou seja, o restante da vida da mãe dela sem falar com ela. Elas eram tão parecidas que uma briga... O que aconteceu nessa briga por causa de uma situação, aquela coisa do pai querer que o filho assuma, né, os negócios da família. Ela não queria, ela queria ir para outra cidade. Enfim, a mãe foi
conversar com ela para tentar sensibilizá-la e falar o quanto que aquilo era importante para o pai dela. Elas acabaram discutindo, ela bateu num desses enfeites, quebrou, que era algo com valor sentimental, né? Tinha um par e ela quebrou, e aí a briga foi maior. E elas dali, por orgulho, ela mesma fala: eu sou tão orgulhosa quanto a minha mãe. Então, por orgulho, nem ela dava o braço a torcer, a minha mãe nunca pediu desculpa. Aí a outra falou para ela, a irmã disse: mas você também nunca pediu desculpa para ela. Você também não ligou, não fez esse retorno, você ficou esperando. Uma ficou esperando pela outra. Eu estou com a razão. Então, eu não vou pedir desculpas. E a mãe pensava da mesma forma. E ali ela chora copiosamente porque ela vê o tempo que ela perdeu, né? O tempo de vida que ela perdeu, que era uma pessoa que era tão importante, que elas tinham uma afinidade muito grande por uma besteira, elas romperam relações, como você falou, poderia ser pela maionese, Sim. podia ser às vezes por um presente que você compra, o outro não gosta, né? Uma palavra que você leva para o outro e toca naquele momento, a pessoa não está bem e toca ao seu coração e à sua mente de uma forma que você não tem noção. Exatamente. Somos vítimas do nosso orgulho, né? Isso. Então, se a gente for fazer uma análise profunda, né, o ressentir, o perdão, eles estão todos submetidos ao nosso orgulho, né? Então, a gente tem o orgulho de não fazer as coisas erradas, Exatamente. né? E a Não ser gente se chamado, cobra, às vezes, né? Puxa, será que essa decisão que eu tenho que tomar, ela é perfeita? A gente só vai saber se tomar a decisão. E a família, ela nos ajuda, desculpe, Pereira, Não. só a nos ajudar, né? Assim, a enxergar isso, né? Sim. Porque quando a gente olha para trás e vê que perdeu um tempão danado no ressentir, quanta coisa boa a gente poderia ter feito se a gente tivesse dominado essa nossa principal má inclinação, por assim dizer, que é o orgulho, né? E perdoado. Ou relevado uma situação que às vezes, como você comentou, né, ali no filme, né, falou meio que sem sentir, né, quebrou alguma coisa que para ela talvez não fosse tão importante, mas para o outro era muito importante, né, e a gente acaba criando vínculos não tão bons, né, na nossa família e na nossa sociedade, quando a gente poderia às vezes voltar um passo atrás e procurar de um perdão, né? Procurar assim desculpar no sentido de tirar a culpa, né? Nesse sentido da palavra. Hilde, o convite foi feito. Renovar-se. O que você tem para jogar mais na minha receita? Para a gente fechar essa receita de ano novo. Eu trouxe um poema para nós encerrarmos. Mas ela vai ler inteira. A nossa roda. Eu vou ler inteira. A Vera deixou a receita pela metade, para deixar todo mundo curioso e buscar a receita. Mas eu vou ler um poema que é do César Braga Said, deste livro, Floresça Onde Estiver. Maravilhoso. E entre tantos poemas nesta obra belíssima, nós trouxemos aqui o Perdoe-se, que é a mensagem 27 do livro, em que ele abre o poema com um capítulo de Mateus, no capítulo 18, versículo 21, que fala assim: Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí ele traz esse belíssimo poema. Tão importante quanto perdoar alguém é aprender a perdoar-nos pelo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer. Portanto, perdoe-se pelo beijo que não deu, pela viagem que não fez, pela decisão que não tomou, pela lágrima que não derramou, pela declaração que não fez, pela coragem que não teve, pelo silêncio que não fez,
pelo concurso que não passou, pela batalha da qual fugiu, pelo grito que engoliu, pelo carinho que não deu, pelo saber que desprezou, pela ofensa que desferiu, pela mágoa que causou, pelo sofrimento que impôs, pelo mal que gerou, pelo desânimo que insuflou, pela crítica ferina que proferiu, pelo desprezo que deu. Apesar disso tudo, olhe para o seu hoje e veja que ainda há tempo de mudar, fazer e desfazer, reconstruir, recomeçar. Nunca é tarde, sempre é hora e momento de uma nova semeadura visando novas colheitas. Não despreze o poder de um pequeno gesto, uma boa palavra, um sorriso de apoio, um olhar de ternura. Valorizando tais iniciativas, podemos chegar mais longe de onde estamos, dando um rumo novo para a nossa vida interior. Deixe de se punir e se maldizer o tempo inteiro. Pare de se maltratar e viver dentro de um inferno mental e emocional. Saia do cárcere onde se prendeu e mire as estrelas. Jesus recomendou a Pedro perdoar 70 vezes 7 uma mesma ofensa. E por que o mesmo não pode ser aplicado em nossa relação conosco? Só não devemos usar tal argumento para seguir errando e ferindo as pessoas. Perdoar-se é dar-se uma nova chance, assumindo o compromisso de não voltar a fazer o mesmo. É tentar tornar-se alguém melhor, mesmo sujeito a falhas. Quando conseguimos aceitar, entender e modificar nossas fragilidades, damos um passo a mais no aprender e aceitar, entender e perdoar os demais. Jogue fora rancores, mágoas e todo ressentimento acumulado. Perdoe e perdoe-se. E renove-se todo dia. A receita está aí, Maravilhoso. completa. Então, que possamos renovar todos os dias. E, acima de tudo, fortalecer mais e mais o nosso laço dentro do nosso lar. Esse eu acho que é a grande missão de cada um de nós. É saber aproveitar a oportunidade de estar reencarnado naquele núcleo familiar. Que Deus, os bons espíritos, nos abençoe. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. 2024. Tamo aí. Feliz Nova Vera. Feliz Novo Carlos. Feliz Nova Nádia. Feliz Nova Eugênia. E que nós possamos continuar. Ali, ó. Rodney, Nilo. Que são as pessoas que não aparecem, mas que estão ali. Isso. O filho do Lombardi. E que nós possamos renovar os nossos laços, a nossa amizade, continuar nesse caminho juntinhos, que nos fortalece. Na família que nós escolhemos, família que Deus nos presenteou, os amigos, né, aquele apoio que nós temos quando as coisas estão pesadas e que nos fortalecem o dia a dia. Muito obrigada a vocês dois, Muito que tenham obrigada. assim um novo tempo maravilhoso. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, a amizade, se Deus nos proporciona pessoas tão queridas em nossa jornada, é também com o objetivo de nós nos renovarmos sempre, né, e nos ajudarmos, porque faz parte mesmo dessa caminhada, né? E a gente é muito grato também por tudo, por vocês existirem, pela nós que amizade. agradecemos. Muito A obrigada. gente agradece de coração, né, a oportunidade de estarmos aqui nessa família espírita que é enorme, né? Agradecemos pelo convite, agradecemos pela paciência dos amigos que estão ali. Que já estouramos o tempo e tá ali nos olhando. Isso acontece aqui também. Mas o convite foi feito. Esperamos que vocês se renovem. E que 2024 estejam conosco, compartilhe, dê like, façam com que seja divulgada cada vez mais a nossa roda de Roda de conversa conversa em família.
Tchau.